Então vamos lá, galera. Bora começar aí. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que voltar a estar olhando aqui, né, é o nosso amigão aqui, o Invest, para saber o que a gente tem de notícia para o dia. Diferente do Scalper, que são as operações curtas em time frames menores, que qualquer micro ruído e movimentação de mercado em um horário específico, do qual a gente faz, costuma nos pagar. Já no Forex a gente precisa, principalmente com esse operacional que a gente tem, já consolidado, né? A gente precisa de movimentações. E para isso, essas movimentações elas são oriundas dos dados macroeconômicos. Então a gente volta para cá de novo. Uma coisa, eu vou pedir um pouco de paciência com vocês para que eu consiga pegar o drive do mercado de novo. Porém, como a gente tem operado aí somente o Nasdaq todos os dias e pegando operações curtas, eu não tenho me preocupado em analisar todo o contexto, toda a questão macroeconômica, como a maioria de vocês aí já conhecem, já viram eu fazer. Então, não adianta eu vir aqui ler meia dúzia de notícia e passar para vocês. No caso, eu vou estar replicando o que está acontecendo, e não, na verdade, uma análise propriamente, vamos dizer, uma análise minha. Então, eu preciso de ler o mercado, pegar o sentimento dele, e aí sim eu vou conseguir ter um drive para poder passar para vocês. Que até o momento agora eu estou começando isso novamente, essa leitura no Forex junto com vocês. Então, eu creio que vai demorar coisa de uma semana e meia para ir habituando e ver os dados que vão saindo e como o mercado está reagindo, o que o mercado está precificando, o que está fazendo o preço de fato no mercado. Então, isso vai ser importante. Então, hoje a gente tem aqui o PMI industrial, vendas de casas novas, tá? E o PMI de setor de serviço. São, na verdade, os PMIs aqui que serão, na minha opinião, o importante para hoje, né? Que a gente vai conseguir ter uma ideia sobre inflação, né? Então, a gente vai ver o que vai sair, vou começar a analisar tudo novamente para a gente poder... que nem um jogador de futebol, você para entrar no jogo você tem que ir aquecendo, e aqui não é diferente, você vai ter para entrar aqui com... para ter um alto desempenho, uma leitura boa, você vai ter que ir se habituando novamente e entrando, ficando por dentro do que está acontecendo, não só o que está acontecendo, como o mercado está reagindo. Então a gente vai começar com as análises gráficas agora, e essa leitura macroeconômica a gente vai fazendo de acordo com o que for acontecendo, tá? Vou fechar aqui. Então aqui a gente vai dar início pelo DXY. E eu estou aqui no gráfico do mensal, com o DXY. Por que eu estou no gráfico do mensal? Se a gente colocar aqui, né, um topo e um fundo para ter uma leitura mais clara sobre o que está acontecendo, a gente consegue entender que ele iniciou um processo corretivo e que ele já passou até mesmo os 50% dessa pernada de alta. Ou seja, está numa zona macro que pode ser que entre demanda. Só caiu desde o início do ano. Foi um semestre, na verdade, de queda. A gente conseguiu aproveitar boa parte dessa queda lá no EURUSD, mas depois de um tempo o foco voltou totalmente para o Nasdaq, a galera na sala ao vivo, e a gente acabou deixando o Forex um pouco em segundo plano. Então, um ponto que eu percebo aqui é o seguinte: esse fractal aqui já vou falar dele para vocês, ele até fechou com o corpo aqui, ó. Mas aqui nesse ponto, que era até em questão um fractal que seria do semanal, depois eu vou colocar em Reiki, porque aqui no mensal. Então, se o mensal é isso aqui, a gente está simplesmente num 50% de desconto do mensal. Nesse ponto aqui, tá vendo que a briga para poder ter o fechamento abaixo, e até o momento não conseguiu. Aí você vai falar, pô, mas fechou aqui. Esse pavio marcou aqui. No caso, ele teria que fechar abaixo do pavio para considerar essa quebra uma quebra forte. Até então, nada. O que eu estou vendo é uma recuperação aqui.
desse preço nessa região. Então, claramente, o preço está mostrando uma grande exaustão na venda até o momento. Existem as tensões macroeconômicas aí, geopolíticas, do que está acontecendo. As tensões macroeconômicas seriam justamente os dados de inflação que podem ser bruscamente alterados justamente por questões geopolíticas. Por exemplo, se o Irã fechar o Estreito de Hormuz, provavelmente teremos grande inflação. Eu cheguei a ver um dado que dizia o seguinte, que a gente pode voltar ali a ter inflação ali na faixa dos 5%, ali, que os juros podem voltar até a casa dos 5%, 5,5%, caso esse estreito seja fechado, e ali passa 1/5 do petróleo do mundo, né? Então, uma confusão ali nesse ponto, obviamente, vai trazer um transtorno à economia global. E a gente sabe que isso não está difícil de acontecer, né? Então, outro ponto que eu queria ressaltar aqui é o seguinte: nenhuma crise, algo assim, começa do nada de um dia para o outro. Até mesmo o coronavírus, como foi a última crise que a gente teve aí, que sacudiu os mercados, que fez o dinheiro trocar de mão realmente, foi de um dia, passando um dia, foi descendo, de repente perdeu o freio e foi embora. E isso pode voltar a acontecer não por esse motivo, mas desencadeado por um motivo, por exemplo, como esse canal de Hormuz pode ser um gatilho para algo mais sério. A gente já sabe que o mundo está mega endividado, já cansei de vir aqui falar isso, tem vários outros vídeos fazendo esse tipo de análise mais profunda. Então isso pode ser também um gatilho. Aí você fala, pô, gente, você falou durante um ano aí que pode ter uma série de gatilhos. Com certeza. Toda vez que tiver algo, estamos com o mundo tem um encontro com a sua dívida, na minha opinião. Isso é inadiável. Então todo momento de alta tensão pode ser um gatilho, porra. Não tem como saber qual vai ser, mas toda vez que acontece algo tem que vir aqui falar. E aí ficar de olho para ver o que vai acontecer. Vai ser agora? Não vai? Não sei, pô. Se eu soubesse, pode ter certeza que eu não ia estar aqui no YouTube. Vamos lá. Galera, voltando aqui para essa análise, vamos descer para o semanal. Quando a gente coloca aqui no semanal, a gente vê que aqui a gente tem um novo fractal do semanal tentando ser formado. Só que ainda não se formou. Então isso pode ser considerado até mesmo uma exaustão. Por que isso aqui pode ser considerado uma exaustão? Deixa eu abrir aqui, peraí, só um minuto. Porque quando esse preço ultrapassar, aqui ele já limpou o fundo, ó. Deixa eu arrumar isso aqui. Ele já limpou o fundo, fez a captura, e aqui seria a quebra de estrutura. Ou seja, aqui para ele mudar uma característica fica bem mais fácil do que ele fazer isso aqui, ó. No caso, se ele sobe sem quebrar nenhum fractal, é somente uma correção e pode voltar a entrar fluxo de venda. Então, automaticamente, isso daqui pode demonstrar uma fraqueza na venda. Então, esse topo aqui é um topo essencial para que a gente possa observar nas próximas semanas se esse preço vai quebrar aqui ou não. Então, a primeira ideia é que estamos no discount do semanal, só que tem que tomar muito cuidado do mensal, só que é um fractal muito grande. Porra, mensal, cara. Então o preço pode fazer 300 coisas aqui e não sair desse local aqui, ficar acumulando nessa região ou redistribuindo, não sei o que vai acontecer aqui, mas dizendo aqui, fica perigoso vender já nesse ponto, sabendo que o nosso operacional busca movimentações mais longas e que podemos ter uma possível exaustão no preço. Além de, o dólar é uma reserva de segurança mundial e nós estamos num momento não muito propício para tomada de risco, pelo menos ao meu ver. Não temos informações privilegiadas e o que nós sabemos é das tensões geopolíticas que hoje comprometem a economia global.
Então, você já junta esse contexto e essa análise com a posição onde o gráfico está. Então, está numa região bem interessante para entrar uma certa demanda do DXY. Se é para levar o fractal lá para o céu, não sei. Mas, a princípio, está numa região interessante. Então, esse aqui é um ponto do semanal que você consegue perceber, ó, que ainda não foi mitigado. Temos esse pedacinho aqui. Isso aqui pode servir de imã para o preço, até porque se ele quiser mudar a característica, ele vai ter que testar esse ponto, correto? Vai ter que chegar aqui. Então eu posso pensar em, por exemplo, compras aqui a favor do dólar, talvez uma venda em EURUSD, se caso eu tiver alguma configuração de compra aqui em H4, talvez no diário. Vamos ver o que eu tenho aqui. Bom, aqui eu tenho o gráfico do diário. Então aqui seria esse fractal do diário. Para que eu pudesse ter um diário comprador, o dia de hoje tem que fechar justamente aqui, ó. E se esse dia de hoje fechar acima aqui, eu já tenho um fractal de alta do diário comprador. Então já facilitaria uma possível entrada, tá? Uma possível entrada. Tem entrada aqui ainda? Não, não tem. Vamos ver no H4 que a gente tem aqui. Vamos lá. Fractal de alta do H4 aqui, ó, subiu, beleza. Então aqui é o fundo do H4. Deixa eu marcar. Aqui é o fundo e aqui em cima é o topo do H4. Um grande ponto aqui é que esse fundo não capturou nenhuma liquidez. Então ele é um fundo que quebrou o corpo de vela aqui com corpo de vela, esse topo, mas não capturou nenhuma liquidez. Então é um ponto que não me agrada muito. E se eu olhar em H4, aparentemente eu não tenho nenhuma liquidez prévia. O que a princípio, esse preço tentando formar um fractal no diário aqui, ele pode ser recusado e essa zona ser usada como liquidez. E aí sim aqui o preço buscar uma retomada para fazer essa movimentação. Até porque aqui dá para ver uma grande zona de inversão de polaridade. 1 toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, 5 toques. Então uma região interessante seria esse ponto aqui. Simplesmente não me apoiaria numa compra nesse fractal porque não tem liquidez prévia e ele não capturou nenhum tipo de liquidez. Então é o tipo de trade que nós não costumamos fazer, tá? Então eu nem preciso de descer mais para o H1 para tentar buscar alguma coisa aqui, além do que eu acabei de analisar com vocês. Ele está tentando fazer uma alta nesse fractal aqui, porém ainda não conseguiu. Vamos dar uma olhada agora aqui no EURUSD, deixar essas regiões marcadas aqui para a gente poder estar analisando. O EURUSD está vindo de uma região do mensal, tá? Capturou essa liquidez aqui nesse ponto. E mesma coisa do DXY, alta desde o início do ano. Tá chegando um momento que pode entrar uma possível correção. Então, quando a gente vem aqui para o gráfico do diário, né, a gente sabe que o DXY é o cara crachá do EURUSD, provavelmente vamos ter a mesma coisa. Só que aqui a gente tem uma informação adicional. Qual é o último fractal de alta aqui? A gente consegue perceber que foi esse fundo para gerar essa nova máxima. Esse aqui é o novo fractal. Porém, ó, ele quebrou aqui com corpo, em reiki não quebrou, mas aqui no gráfico de vela quebrou. Ou seja, esse preço está buscando no mínimo, na minha opinião, uma correção de 50% ou até mesmo mais. 50% ou até mais, 70%, 80%, 90% desse fractal aqui. Porque se ele quebrar esse fractal aqui, ó, vocês entendem que aqui nós viramos para baixo. Se ele perder esse fundo com corpo de vela, temos um fractal do diário baixista. Então, ainda não aconteceu. Está simplesmente corrigindo um fractal de alta. Eu acabei pulando aqui o semanal. No semanal a gente consegue ver aqui a mesma situação do DXY, uma possível exaustão na compra, porque não rompemos
com corpo de vela, então você tem o diário rompendo com corpo de vela e o semanal não. Isso aí já mostra uma exaustão no fluxo de longo prazo. Porque se fosse para romper, por exemplo, aqui o semanal rompendo com corpo de vela, esse topo, e aqui o diário também rompendo com corpo de vela, esse topo. Pode ver que os dois romperam. Já aqui, apenas um. Então, isso já mostra uma exaustão e a grande possibilidade desse preço tá fazendo uma lateralização nessa região. Então, toda e qualquer renovação de máxima que acontecer aqui, tal como renovação de mínima no DXY, é muito passível de entrar vendas, tá? Então, essas renovações tendem a falharem, serem capturas de liquidez devido à leitura de exaustão. Então, é até mais arriscado, mas não seria errado buscar configurações de venda caso houver uma renovação da máxima no H1. Uma configuração onde tem captura de liquidez, quebra de estrutura com corpo, liquidez prévia, price level para poder entrar. Todos os requisitos que exigem uma entrada para esse sistema operacional. Então, vamos descer aqui para observar aqui o que a gente tem. Diária alta, semanal alta, mensal alta. H4 aqui é alta, subestrutural aqui alta também, ó, fechando aqui. Não fechou com corpo. Pera aí, deixa eu ver aqui. Fechou. Fechar aqui, ele fechou com corpo sim, no gráfico de vela, e não fechou em reiki. Para mim, eu considero essa estrutura aqui, ó. Não vou me basear na interna. Estou baseando nessa estrutura aqui, ó. Fundo e topo, e ele está entrando num discount aqui. Se não tiver força para romper isso aqui, provavelmente vai entrar demanda de novo para uma possível renovação de máxima, como eu mencionei aqui. Então, a partir dessa leitura que eu estou fazendo com vocês aqui, deixa eu colocar no H1. Olha, eu aqui, para ser bem sincero, não tenho nenhum tipo de configuração clara nesses pontos. Teria sim se esse preço tentasse capturar esse ponto aqui de extremo, ou houver uma reação, alguma configuração formada de hoje para amanhã. Até o momento que eu vejo aqui é simplesmente uma lateralização, mas aqui embaixo a coisa pode ficar mais interessante, tá? Para uma retomada, a gente buscando sempre um risco retorno real, nada de absurdo 10, 20, 30 para 1, mas algo como 2, 3, até 4, 5 para 1 é possível sim dentro desse sistema. A grande maioria das vezes 2 para 1, 3 para 1 paga muito, muito bem. Mas a princípio aqui, como esse fractal de H4, a alta aqui tá nesse ponto aqui. Esse aqui é um ponto considerado como liquidez prévia. Ó. E nessa retomada aqui, onde esse preço faz um strong low, que ele quebra aqui e rompe com o corpo, a gente procuraria o quê? Uma liquidez prévia em H4, né? Que seria esse ponto aqui. E aí teria uma possível entrada nesse PL e nesse outro PL aqui. Só que existe uma coisa que nós usamos a liquidez, a distância da liquidez até o ponto de interesse. Então perceba aqui que teria que ter no máximo 200 pontos. E perceba que essa liquidez ela tem 288 pontos. Ou seja, entre o primeiro price level e o ponto de liquidez que a gente está analisando, tem mais de 200 pontos. Ou seja, não usaríamos uma entrada de risco aqui. Então essa entrada não teria sido feita. Só esclarecendo para quem já está por dentro desse tipo de entrada. E aí o preço, acredito que ele vai renovar aqui de novo. Como eu mencionei, eu acredito no DXY tentando renovar a máxima. Então, se ele tenta renovar a mínima, o EURUSD vai tentar renovar. Eita, acabei trocando aqui. O DXY, se ele tentar renovar a máxima, esse EURUSD vai tentar romper essa mínima aqui. Só para contextualizar isso aqui que eu acabei de me embolar, é sobre esse fractal do diário aqui. Ó. Eu acredito que o EURUSD, o DXY, vai brigar para tentar fechar aqui. Se vai conseguir, eu não sei. Vai tentar e automaticamente no EURUSD a gente pode ter ele tentando romper esse fundo aqui. Tá? Seria isso aqui. Diga.
Aí no EURUSD, o fundo do H4 aí no rei, você tá falando desse ponto de liquidez aí que ele pode capturar, né? Pra dar Na verdade, o ponto de liquidez tinha sido esse aqui, só que não deu entrada direta por conta da regra da espaçamento entre o price level e a liquidez. Então, aqui, nesse ponto, ou seria uma entrada por confirmação, que seria basicamente no H1, onde não existiu nada, ou ele vai, provavelmente, na minha opinião, jogar aqui para baixo. Ele vai tentar perder essa região aqui, ó. Vai tentar perder esse ponto aqui. E o DXY tentar ganhar esse ponto aqui. Se vai conseguir, eu não sei. Para tentar fazer o quê? Esse fractal do diário aqui, ó. Ser um fractal de alta aqui, tá vendo? Entendi. Mas logo aqui eu tenho um de venda. Então esse cara vai tentar jogar. Só que esse de venda tá no meio do caminho. Ou seja, isso aqui tá com muita cara de range, pô. Igual eu falei lá no EURUSD. A gente tá com muita cara de ter um range. Preço trabalhando dentro dessa região. Então vai dar muita configuração em H4 e H1. Pela minha experiência, provavelmente. Mas ainda não temos nada. Então voltando aqui, né? Nesse ponto ainda não tenho nada em específico. Gostaria de ver algo mais claro. Então, vai fazer alguma coisa aqui? Não, não fazer nada aqui. Passado aqui no petróleo, né? O petróleo. Cara, essa análise do petróleo tá pica da galáxia. Porque o petróleo tá fechando um fractal aqui de alta do semanal, irmão. Ele já quebrou uma, quebrou duas estruturas. Tá subindo com força. E esse cara aqui me assusta, velho. E a gente tem motivos de sobra geopolíticos para ficar bolado. De sobra. Ah, vai acontecer ou não vai? Não sei se vai não, mano. Mas que entrou um cara cavucando aqui, entrou. E o preço já ganhou ele. Quebrou uma estrutura, duas estruturas do semanal. Então isso aqui vira tudo liquidez, ó. Pau, pau e pau. Aí quando você vê a última aqui, te assusta, porque é $96 o barril. Tá entendendo? Então, todos esses pontos acima aí do petróleo, ele pode buscar esses pontos de liquidez aí, né? Se fechar a semana para cima, com certeza. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem um gráfico do mensal, né? E você vê que esse fractal aqui é tudo de alta, cara. Tudo de alta, ó. E o preço fez uma correção, capturou essa liquidez aqui, ó. Nesse ponto. Aqui, na verdade, perdão, acabei errando. Olha, esse aqui é o fractal de alta. Deixa eu ver aqui. Aqui ele fez uma mínima aqui, né? Quebrou com corpo de vela. Então, vamos ver aqui no subfractal. Aqui, ó, é uma liquidez, cara, ó. Isso aqui é uma liquidez mensal. Então, esse preço pode capturar essa liquidez aqui. E o outro topo que a gente tem aqui de fractal do mensal é esse, ó. Ou seja, $92. A gente pode ter uma correção até aqui. Porque se quebrar daqui para cá, eu não sei o que vai acontecer. Porque aí vai virar um fractal de alta de novo. Aí fudeu. Mas até aqui, até $92 é uma correção. Até $90 para voltar a cair. Isso analisando aqui no mensal, tá? No mensal. Então, o semanal, como eu disse, a gente tem esse topo aqui de alva, esse topo aqui e esse topo aqui, até aqui. Então, ele pode ir sim fazendo essa movimentação, mas até $90. Dali para cima, meu irmão, aí eu não sei o que acontece, não. Mas aí, porra, tem causa no movimento. Olha o tamanho de dinheiro que entrou aqui. Entrou aqui, quebrou uma, duas estruturas, mudou a entrega, mudou a estrutura. Cara, é alta. O primeiro ponto é esse aqui. Aqui, 82. E depois, se ganhar, meu irmão, só 90, 91, por aí. Então, pra mim, é alta. Tá? Alta, alta, alta. Virou pra alta. Aí, quando você coloca aqui em H4, deixa eu colocar no diário primeiro.
fractal de alta, subindo, acabou de renovar um fractal, aí você pensa, porra, tá caro, né, velho? Tá caro quanto? Essa porra continua subindo. Então, assim, por isso que a gente usa uma leitura específica para fazer esse tipo de trabalho. Aqui você tem esse fractal de H4 sendo renovado, ó. Aqui era a mínima, máxima. Então, vou voltar para o gráfico de vela. Só que esse fractal aqui não me dá a oportunidade de entrar nele, porque ele não tem, ó, fundo e topo, fundo e topo. Ele capturou a liquidez aqui e está voltando. Ele não capturou nenhum tipo de liquidez. Então, pelo H4 aqui, teria que vir aqui embaixo capturar essa liquidez, fazer uma falha em H4 e aí sim dar um sistema em H1, por exemplo. Aí dá para comprar. Aqui em H1, deixa eu ver. Em H1 eu tenho uma captura de liquidez aqui. Mas na verdade a compra da H1 até já foi, né? Porque seria justamente para pegar esse movimento. Ver se vocês vão concordar com a minha ideia. Aqui o preço faz a captura, gera o fractal de H1. E você tem os pontos de interesse aqui. Na ideia, no caso, seria pegar a retomada desse movimento aqui, ó. Esse movimento, até esse alvo aqui, ó. Saiu. Então, pelo H1, já desconsidera. Até porque se eu colocar no H1 aqui, ó, olha como é que tá a minha leitura aqui, os fractais, ó. Ele falhou para fazer esse fractal. Tá vendo essa falha que ele fez aqui, ó? E renovou o máximo no H1, ó? Aqui é um fractal do H1, certo? Ele falhou aqui, ó. Falhou, não fechou. Falhou e renovou o máximo. É essa falha que eu quero esperar aqui, ó, só que no H4. Essa falha aqui, ó. Aí nessa região aqui, esperar essa falha e um sistema de compra no H1 para vir buscar a renovação da máxima. Hoje, o mercado abriu ontem. Assim, não tem pelo nosso sistema nenhum tipo de entrada clara e específica aqui ainda. Mas a gente vai passar a observar. Amanhã a gente vai voltar de novo, vai observar isso aqui, o que está acontecendo e reagir a isso. Acho que não vai dar para passar por tudo, porque a gente vai ter que entrar na sala do Forex. O ouro, essa miséria aqui, eu vou só ler ele, porque eu não gosto de operar esse troço. Opero muito mal o ouro. Se é alta, eterna, semanal. Semanal, mensal alta, semanal alta, diário alta. Deixa eu ver. Ai, Jesus, deixa eu ver. Cara, não, o diário, ele tá brigando aqui, ó. Aqui, dentro desse. E aqui. Porém, você consegue ter o entendimento que esse aqui é o real fractal, correto? Então, ele buscou 50% aqui e voltou fazendo subfractais do diário. Então, o ouro a gente sabe que é muito alavancado, até para quem opera em conta com 0,1, 0,5 de conta própria. Então não tem como trabalhar isso tudo aqui, né? Então aqui a gente tem um fractalzinho do diário, esse aqui, que é um fractal de alta que capturou essa liquidez aqui, já atingiu esse objetivo. Então uma compra aqui se torna muito complicada, porque você tem um fractal realmente de alta, mas ele não capturou nenhuma liquidez e ele, aliás, capturou esse topo aqui. Esse fundo aqui não capturou nada e renovou máxima. Então, buscar um sistema de compra aqui fica absurdamente perigoso, sendo que ele pode vir capturar essa liquidez de fundo aqui, ó. Então, hoje, assim como os outros ativos, eu não tenho nenhuma leitura específica para o ouro. Mercado totalmente lateral, ruim de ler pra caralho. Assim, a gente precisa esperar coisas, na minha opinião, mais claras. E quando a gente vê o trade claro, irmão, ele vai aparecer e a gente entender o direcionamento, para onde esse preço está indo, da onde ele está saindo ali, a gente vai ter a oportunidade de buscar operações aí de 1, 2, talvez 3 dias aí no Forex. Beleza? Eu não vou passar com vocês aí no BTC, nem no GBPUSD que eu tinha separado, para a gente poder ir lá para a sala do Forex. Beleza? Fechou. Então, show de bola. Vou só deixar um recado se vocês quiserem sair aqui, para a galera que eu gravei isso aqui, vou passar para o pessoal. A galera que faz parte do refinamento da técnica SMC. Todos alunos, até o momento, se quiserem fazer parte aqui da sala, é só me chamar, não vai pagar nada mais, tá?
É uma sala, como eu mencionei no aviso do WhatsApp, é como um bônus que eu estou colocando. E de acordo com o que a galera for interagindo, tiver essa interação do pessoal todos os dias, a gente mantém a sala. Senão a gente volta a focar somente no projeto do NASDAQ, beleza? Isso aqui é justamente para tentar fazer com que vocês não esqueçam e coloquem em prática o operacional, o sistema do Forex, que gera excelentes oportunidades. Então, dá para poder trabalhar no mercado futuro, no day trade e no Forex, nesses outros ativos que a gente acabou passando por aqui. Dá para pegar operações mais longas, com alavancagem um pouco menor e fazer uma ótima rentabilidade no mês. Então, a ideia é trazer essa proximidade do pessoal aí que faz parte do treinamento, aplica a estratégia e esclarecer as dúvidas e encontrar boas oportunidades. Beleza, rapaziada? Fechou. Então, show de bola, então. Então, amanhã estamos de volta aí. Valeu? Valeu. Valeu, valeu. Vamos lá para a sala do Futuros.